E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou fazendo um comparativo aqui entre memórias, ou seja, memórias de 8 GB, 16 GB e 32 GB. Será que isso tem impacto na performance dos FPS nos jogos? Qual é a diferença de eu estar trabalhando com a memória em single channel ou dual channel? Será que o XMP ativo ou desativado vai fazer diferença na hora dos jogos? Será que eu vou conseguir mais ou menos FPS? Se você tem essas dúvidas, esse vídeo aqui é para você. Atendendo ao pedido aqui do inscrito Lucas Antunes, eu fiz esse teste ontem e estou soltando o vídeo hoje para vocês. Não estou colocando os gráficos em Excel, mostrando a questão dos FPS aí, a diferença de um para o outro, porque é bem nítido no vídeo, em cada um dos vídeos que eu separei, né, memórias de 8 GB, 16 GB e 32 GB, com o XMP ativado e desativado. Isso fica bem nítido no vídeo, então não vou precisar colocar esses gráficos aí para vocês. E gostaria que vocês comentassem aqui no final desse vídeo e assistissem ele até o finalzinho e colocassem aí o comentário de vocês sobre o que vocês acharam aí desse comparativo com o setup Ryzen 5 3600. Tem umas dicas bem importantes que eu vou fazer um outro vídeo para passar para vocês a respeito da placa-mãe, chipset e memórias, a questão de compatibilidade. Existem algumas coisinhas aí, alguns ajustes finos que vocês podem fazer aí para melhorar a questão da performance e evitar também comprar peças erradas. O Ryzen desde a primeira geração tem um sério problema de compatibilidade de memórias com algumas placas e inclusive até com seu próprio processador. Então na hora de comprar a gente tem que ter muito cuidado, procurar verificar quais são as memórias compatíveis aí com a placa-mãe e também com o processador para você não ficar decepcionado com o resultado final. Então sem mais demora, simbora para o vídeo. Bom, antes de começar aqui a mostrar os jogos para vocês, vamos abrir aqui o CPU-Z, AMD Ryzen 5 3600, tudo em estoque, né, default, não tem nenhuma configuração aqui para overclock. E a memória DDR4, 8 GB, single channel, frequência 1064.5 MHz, que multiplicado por 2 aí vai dar 2142 MHz. Essa é a frequência padrão da memória sem o XMP ativado. Então a gente vai fazer os vídeos primeiro sem o XMP ativado, ou seja, a gente vai fazer um teste com 8 GB, depois a gente faz um com 16 GB sem XMP ativado, depois a gente ativa o XMP, compara os FPS de 8 GB para 16 e no final a gente coloca mais 16 GB, totalizando 32 e fazemos os testes com XMP e sem XMP ativado. Vamos para o jogo. Pronto. Estamos aqui com o cenário já aberto, na cidade aqui de Atenas, Assassin's Creed Odyssey, né? Memória aqui em single channel, frequência 2142 MHz. FPS ali está se mantendo em 36 FPS, com média em 47. Deixa eu parar aqui essas médias. Vamos ligar aqui as médias de novo. Pronto. 36 FPS agora no momento. O uso da RAM está em 6.6 GB. O uso da VRAM 4.2 GB usados. GPU está ali na casa de 55%, CPU está na casa de 60% de uso, as médias ali em 36 FPS, 1% low 30 e 0,1% em 28. Já tem aqui algum mercenário identificado aqui no jogo, mas eu vou fugir aqui um pouquinho deles. Eu quero mostrar aqui para vocês o cenário e como é que é jogar aqui só com 8 GB de memória com esse setup Ryzen 5 3600 com RX 5700 XT da Gigabyte, modelo da Aorus. Esses FPS eles podem aumentar ou diminuir a depender aqui do cenário, mas na maior parte do tempo aqui do jogo a gente vai ver ele rodando aqui na casa de 36 a 47 FPS. Geralmente é essa a métrica que a gente encontra de FPS aqui quando a gente está jogando em single channel só com 8 GB de memória. Bom, até que está se comportando bem, a linha do frame time ela não está 100% redonda ali, lisa. Estamos tendo alguns picos aqui, mas nada que atrapalhe ou trave aqui o jogo e não dê pra gente jogar. Mas esse é o cenário mais pesado do jogo, né? A cidade de Atenas. A média aqui 32, 35 FPS, agora 38. Esse trecho aqui ele é bem pesado, 35 FPS. A média ali está em 37 agora. 1% low 25, 24.
É jogável, mas a gente não tem a melhor experiência aqui no jogo não, jogando dessa forma. Vou pegar essa parte aqui do centro, alguns guardas aqui atenienses, tem bastante NPC também na cidade e basicamente esse é o desempenho que a gente tem com 8 gigas. Ali a estátua de Atenas, santuário de Atenas lá em cima. Acho que aqui já deu para vocês terem uma ideia aqui de como é rodar ele em single channel com o XMP desativado nesse trecho aqui da cidade de Atenas. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou colocar aqui mais 16 GB. Na verdade, vou colocar mais 8 GB aqui para ficar 16. Vou deixar o XMP desativado ainda, para a gente poder testar. Beleza, vamos lá. Vamos abrir aqui o CPU-Z de novo. Estamos aqui com as configurações já com mais 8 GB de memória incluído, né? Estou só mostrando aqui que o processador ainda permanece o mesmo, AMD Ryzen 5 3600 em estoque, não tem nenhum overclock aqui no processador. Placa-mãe Prime B450 Game BR e a memória agora está em 16 GB em Dual Channel, também com as frequências ali sem XMP ativado, 2142 MHz. Vamos abrir aqui o jogo novamente. Voltamos aqui ao mesmo cenário, sendo que agora estamos com 16 GB de memória e aí você já tem uma diferença aí praticamente de 20 FPS a mais, né? Se vocês lembrarem ali, a gente estava com uma média de 39, 35 FPS, em alguns momentos caindo até para 29, e agora eu estou com os FPS em 50, né? O consumo da memória RAM passou para 9.5 GB, 54% de uso da CPU, 4025 MHz do processador, 71% em uso ali da GPU, 60 graus, 1879 MHz é a frequência que a GPU está rodando agora. A linha do frame time está um pouco mais estável, a gente ainda tem alguns picos ali, mas não como estávamos tendo com 8 GB de memória. E eu vou fazer aquele mesmo trechinho ali para vocês verem o resultado final. Deixa eu ligar aqui as médias antes que eu esqueça. Estamos aí com 58, 60 FPS em um dos trechos do jogo aqui na cidade de Atenas mais pesado. Sair aqui do templo de Atenas. Vamos em direção aqui da cidade. Tem muitos NPCs aqui no jogo, muito cenário. A placa tem que renderizar bem aqui. E memória RAM é fundamental. E se tiver em Dual Channel, melhor ainda. Fugir aqui dos mercenários para a gente não ter luta agora. Eu quero só mostrar para vocês aqui o cenário do jogo. E a estabilidade dele com 16 GB de memória sem XMP ativo, tá? A gente vai testar com o XMP ativado daqui a pouco. Bom, infelizmente não tem como eu testar aqui o XMP ativo com 8 GB, porque todas as placas mães, a função de OC configurada, né, para as memórias atingirem a velocidade máxima delas, elas precisam trabalhar com dois módulos de memória de 8 GB em Dual Channel. E essa placa em específico aqui da Asus, não sei se as outras são assim, porque eu só estou com essa aqui testando no momento, mas para você fazer com que o XMP funcione, você precisa estar com as memórias em Dual Channel no banco A2 e B4. B2, desculpa, B2, não é B4 não. É no A2 e no B2, aí funciona. Se você for tentar ligar o XMP no A1 e no B1, não vai funcionar nessas placas mães aqui, pelo menos nesse modelo B450 da Asus Prime. Não sei numa X570 se funcionaria, teria que testar. Mas até onde eu já testei, só funciona com XMP ativado se ela tiver no banco A2 e B2. Banco A1 e B1 não funciona com XMP ativado. Bom, já deu para vocês terem uma ideia aqui do trecho, né? Eu estou aqui no centro, lugar que tem muita coisa para renderizar, tem muito NPC. E as médias ali caíram de 63 lá no iniciozinho do Templo de Atena para 54 FPS, mas está muito acima dos 39, chegando até 29 com os 8 GB de memória que a gente viu. O jogo está mais fluido, não está travando. A linha do frame time ela ainda não está redonda ali, 100% linear. Ela tem um gráfico ali de pico. E são muitos picos ali pelo que a gente está vendo, né? Com isso a nossa média está em 55 FPS.
1% low 35, 0,1% do low, desculpa, está em 31 FPS. Percentual ali de uso da GPU está em 76, 86 nesse trecho aqui, processador em 60%, frequências ali em 4025 do processador e 1808 da placa de vídeo. Com isso aqui a gente conclui esse trechinho aqui que eu queria mostrar para vocês, com 16 GB de RAM sem XMP ativo. Agora eu vou colocar os outros módulos de memória para totalizar os 32, para a gente fazer mais um comparativo para ver se tem diferença de 16 para 32. E depois a gente liga o XMP para testar com 16 GB e depois com 32. Eu posso até fazer o seguinte, como a gente já está com 16 GB aqui agora, eu vou primeiro ligar o XMP para a gente testar com 16, ver se vai ter alguma diferença nesse mesmo trecho. E depois eu coloco os 32 e a gente testa com o XMP desligado e depois eu ativo ele para a gente ver. Vou pausar aqui o vídeo e voltamos já. Pronto, vamos abrir aqui o CPU-Z novamente, só para mostrar a vocês aqui que o setup permanece o mesmo, AMD Ryzen 5 3600 em estoque, placa-mãe a mesma, Prime B450 Game BR, memória 16 GB, só que agora Dual Channel com XMP ativado. A frequência agora foi para 1596.2, que vai dar um total aí de quase 3.200 MHz mais ou menos. Essa frequência que ele vai dar. Vai dar um pouquinho menos, mas vai fechar em 3.200 MHz. Aqui eu estou com as latências, né, dos clocks lá nos times de memória, configurado padrão lá pelo XMP da placa. E agora vamos para o jogo. Pronto, voltamos aqui para o jogo. Estamos com 16 GB de memória DDR4 aqui em Dual Channel, só que com XMP agora ativado. Vocês podem ver ali que de 53, ó, ele foi para 60 FPS. Já subiu um pouco mais, porque as frequências da memória aumentaram um pouquinho mais. A linha do frame time, ela melhorou mais um pouco. Ela está mais linear agora do que com picos de gráficos que a gente estava vendo ali, né? Que são os stuttlings que vão aparecendo ao longo da linha do frame time, que prejudica a nossa jogabilidade. Ou seja, quanto menos picos ali a gente tiver na linha do frame time, melhor vai ser para o jogo. Continua ali com 66, 68, agora subiu para 70 FPS. Vamos abrir aqui a média. A média já subiu um pouco também para 74, então o XMP ativado já faz um pouco de diferença também na memória. Estamos ali com 67 FPS nesse trecho do jogo. 69, vamos fazer aquele mesmo trechinho que a gente fez indo ali para o mercado na cidade. Está mais fluido o jogo, a linha do frame time está um pouco melhor comparada com os 16 GB sem o XMP ativo. Nesse mesmo trecho aqui da cidade eu já estou com 62 FPS, batendo ali 67, já subiu aí para um pouco mais ali de 9 a 10 FPS com o XMP ativo. A média está em 63 FPS. Porcento low está em 41, 0,1% low está em 34. Vamos lá para o mercado, 63, 64. Esse trecho aqui exige bastante da placa de vídeo, também da memória. Me situar aqui para ver onde é que está o mercado. O mercado está ali. Então vamos lá, 67. Consumo ali de memória RAM já foi para 8 GB. 66% ali a média do processador, 4.000 MHz, 4.025, está variando um pouco. Placa de vídeo 72% a 1876 MHz ali. E as médias estão muito boas. A gente está conseguindo manter aqui nesse trecho do jogo 60 FPS. E esse aqui é um dos trechos mais pesados aqui na cidade de Atenas. 73, ó, 74, 77. Depende muito do trecho do jogo. A maior parte do tempo aqui a gente vai conseguir médias ali acima de 70 FPS. 59 FPS. 52. Lugar onde tem muita coisa para ele renderizar, ele diminui um pouco aqui os FPS, mas na maior parte do tempo a gente consegue aí manter de 60 FPS para cima. Isso com o XMP aqui na placa ativado. Saindo aqui do trecho do jogo, voltando aqui para a parte do centro. E a média está muito boa aqui para o jogo, viu? 60 FPS aqui com 16 GB de memória. Adicionamos aqui mais um fator aqui de complicação para a GPU.
e para as memórias, né? Então temos aqui mais um NPC aqui junto com ela, onde a placa vai ter que renderizar tudo isso. Então é um trecho bastante pesado. O mercenário já encontrou com a gente ali. Então a média aqui está em 61 FPS. A média está muito boa, com 16 GB de memória com XMP ativado. Está melhor do que com XMP inativo. Ou seja, aquela questão de você aumentar ali uns 300 MHz na frequência da memória ou 400 MHz, que é o caso aqui, isso ajuda e muito ao jogo rodar com a fluidez melhor. Bom, o que eu vou fazer agora é, vou dar uma pausa aqui no jogo, vou colocar mais 16 GB de memória, vamos testar com 32, com o XMP desativado, para a gente ver se com 32 GB a gente consegue esses FPS que a gente está vendo aqui, e depois a gente liga o XMP para ver se a gente consegue essa mesma média aqui de 16 GB, com 16 GB com o XMP ativado, ou se a gente vai ter um ganhozinho de FPS aí aumentando para 32 GB. Vou dar uma pausa aqui no vídeo e a gente volta já. Vamos abrir aqui o CPU-Z de novo, só para mostrar novamente aqui que o setup continua o mesmo, AMD Ryzen 5 3600 em estoque, placa-mãe a mesma para AMD 450 Game BR, memória 32 GB de DDR4 em Dual Channel, sendo que XMP está inativado, ou seja, eu estou rodando ela com as frequências em 2142 MHz, que é a frequência padrão das memórias sem XMP ativo. Vamos abrir aqui o jogo de novo. Pronto, voltamos aqui para o jogo novamente. Estou com 50, 46, 43, 45 FPS ali na média. 9.8 GB de memória RAM utilizada nesse momento, 60% ali do processador, 4050 MHz dele, 86% da placa de vídeo com 1881 MHz em uso dela. Bora fazer o mesmo trecho que a gente fez. Lembrando que eu estou com o XMP agora desativado, tá? Estou rodando ela com as frequências ali em 2142 MHz. Vamos ligar aqui as médias. 65 FPS. Já não está dando 77 como estava dando com o XMP ativado, né? Vamos descer aqui um pouco. E bora fazer aquele mesmo trecho ali para ir no mercado. Bom, tem muitos NPCs aqui para renderizar. Já tem um mercenário ali, outro ali chegando. Vou tentar fugir aqui deles. Enquanto isso a gente vai dando uma olhada aqui no cenário. Tem muitos NPCs aqui, muitas casas para renderizar, muito ambiente aberto. Isso pesa um pouco na placa de vídeo, pesa também na memória, pesa no processador, mas estamos ali com uma média abaixo de 60 FPS. Vocês lembram que quando a gente estava com o XMP ativado, a média estava acima de 57, eu estava com 61 FPS de média e estava tendo picos também ali de 77 FPS na maior parte do jogo, naquele primeiro trecho. Agora a gente está com 58, 54, 51, não estou nem conseguindo 60 FPS aqui, só me situar aqui se eu estou perto do centro. O centro é ali, estou quase. A linha do frame time ela está com bastante pico, ou seja, ela não está estável. Isso também contribui para a gente não ter um alcance ali de FPS razoável aqui para o jogo. Mas eu estou perto ali dos 60 FPS. Em alguns trechos aqui do jogo está dando 60, 61. Mas não tem muito o que fazer além disso não, do que esse conjunto aqui, esse setup já está rodando. Então esse trecho aqui ele tem muito NPC. Tem muita construção. Pode ver ali que a linha do frame time ela deu uma piorada. Tá com muitos picos. 52 FPS. E eu tô praticamente ali 6, 7 FPS abaixo do XMP ativo nas memórias. Ou seja, se você trabalhar com OC nas memórias ali com XMP ativado, você vai ter um pouquinho mais de FPS na média.
1% low estou com 34, 0,1% low agora está em 5. FPS ali está na casa de 49, 50, basicamente a mesma coisa que a gente tinha quando eu estava com 16 GB e o XMP desativado. Por aí você tira as suas conclusões aí e me digam se vocês estão notando alguma diferença de 16 para 32. Particularmente eu não estou vendo diferença nenhuma. De 16 para 32 aqui nesse caso, a quantidade de FPS ela está se mantendo na mesma casa. A diferença maior foi mais ou menos ali uns 17 a 20 FPS, foi quando a gente mudou de 8 para 16. E tivemos um aumentozinho de 10 FPS a mais quando a gente ligou o XMP. Então tem uma diferençazinha ali de 8 para 16 e com o XMP ativado a diferença é um pouco maior também. Isso na minha humilde opinião, tá? Tirem as conclusões de vocês aí e comentem no vídeo. Bom, vou dar uma pausa aqui no vídeo e vamos ativar o XMP para ver se a gente consegue subir isso aqui para 60 FPS. Pronto, vamos abrir aqui o CPU de novo, só para mostrar aqui que o setup permanece o mesmo, AMD Ryzen 5 3600 em estoque, memória DDR4, 32 GB, só que agora estamos em Dual Channel com XMP ativado, ou seja, aumentou aí uns 400 MHz a frequência da memória. Bora fechar aqui e vamos abrir o jogo de novo. Pronto, voltamos aqui para o jogo novamente. Você pode ver aí que a média já subiu ali de 53 para 64 FPS. Vamos ligar aqui as médias. Estou com 57 FPS. Mesmo trecho aqui, cidade de Atenas. E vamos fazer aquele trechozinho ali para o centro. 75, 71, a média já subiu ali para 68, tá vendo? 78 FPS. Então o XMP ativado, ele dá uma diferença no jogo. Ele aumenta um pouco mais a frequência ali dos FPS, fazendo com que eles fiquem um pouco mais altos do que com a memória em default, ou seja, sem estar com o OC ativado para a frequência máxima da memória. Então o mesmo trecho aqui, vocês podem ver, ó, tá rodando aqui a 70 FPS, mesma média que a gente estava encontrando aqui quando estávamos com 16 GB e XMP ativo. Então, assim, praticamente a diferença de 16 para 32 com XMP ativado, ela não existe. Ele se mantém basicamente aí com as mesmas métricas dos FPS aí que a gente encontra com 16 GB. Bom, pode ver aí que as médias dos FPS se mantêm acima, né? Estou ali com 72 FPS agora de média, com 65 FPS aqui. Em alguns trechos da cidade a gente tem alguns FPS a menos, outros a mais, vai depender muito do cenário que está sendo renderizado. Geralmente o cenário que puxa mais aqui do jogo para cair os FPS é quando a gente está mais no centro ou em construções mais complexas aqui do jogo. Mas no geral eu estou conseguindo aí uma média de 70 FPS lá em cima, né? Nesse trecho aqui eu estou com 60 FPS agora, 57, 58, 59, mas no geral eu estou conseguindo aí uma média de 60 FPS na gameplay quase que toda em qualquer cenário aqui do jogo. Bom, espero que com isso tenha tirado aí a dúvida de vocês. Se tem diferença de 8 GB para 16, tirem as conclusões de vocês. Depois de 16 GB para 32, se tem diferença também em questão de FPS. E com o XMP ativado e com o XMP inativado, qual foi a impressão que vocês tiveram aí do jogo e da performance no geral aqui do setup Ryzen 5 3600 com RX 5700 XT, GB modelo da Aorus e 32 GB aí de memória da Corsair, memórias essas que em OC atingem frequências aí de 3.2 no padrão delas, mas a gente consegue levar um pouquinho mais o clock delas se fizermos um overclock pela placa-mãe. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos no canal, quem está entrando aqui agora para ver esse vídeo, por favor não esqueça de se inscrever, isso ajuda a gente bastante.
Ativem aí os sinos de notificação para vocês estarem recebendo novos vídeos da gente e vão acompanhando o canal. Tem muita coisa que a gente vai trazer aqui para vocês. Tem alguns cursos aí que a gente já começou a postar de Windows Server 2016. Ainda tem mais vídeos para a gente soltar no canal sobre ele. E outros cursos também voltados aí para a área web, website, web design. Tem muita coisa interessante aí que a gente vai colocar no canal para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo, gente.